Olá, vamos ao nosso trabalho? Primeiramente, nós vamos aqui observar que temos duas barras de ferramentas nesse nosso editor de textos do BR Office, né? Então eu vou fechar essa aqui, a necessidade dessa barra aqui, vou clicar no menu exibir, barra de ferramentas, ou desmarcar qualquer outra barra que tenha existente aqui. Ok, pronto. Eu vou só trabalhar com essas duas barras aqui, né, que eu vou apresentá-los, as barras de ferramentas, que é a barra de ferramentas formatação e a barra de ferramentas padrão. Serão as duas barras que vamos utilizar para fazer esse trabalho. Vou dispô-las aqui novamente no local onde elas estavam. O que você fará? Você só fará a observação no editor se essas duas barras se encontram visíveis para você. Você pode clicar no menu exibir, no menu exibir barra de ferramentas. Então você tem que observar que tem que estar marcado aqui formatação e tem que estar marcado aqui também padrão. Dessa forma você tem duas barras de ferramentas disponíveis. Essas barras de ferramentas, elas são um conjunto de botões que vão fazer algo específico aqui dos menus, né? Então são botões de atalhos para os itens dos menus. Então, por exemplo, eu tenho aqui 4 botões de alinhamento, né? O alinhar à esquerda, o centralizar, o alinhar à direita e o justificado. Eu vou aqui agora clicar na página, vou colocar o alinhamento centralizado e vou adicionar um título. Para adicionar o título, eu vou adicioná-lo com Caps Lock ativado, ok? Que é aquela barra, aquele botão, né, no qual você fixa todas as maiúsculas no teclado. E você vai digitar o título do seu trabalho. O título do meu trabalho é chamado Flamengo. Ok? Então esse vai ser o meu título de trabalho. O que nós vamos fazer aqui? Ok? Nós vamos fazer um trabalho básico de digitação de um texto, no qual você tem que ter um alinhamento e uma formatação. Então, nesse caso aqui, eu defini o alinhamento centralizado, vou apertar 2 vezes o botão Enter do teclado, e agora eu vou colocar o alinhamento para a esquerda. A partir de agora, você vai digitar um texto. Esse texto que você vai digitar é um texto no qual você vai escrever. O tema, você pode escolher o tema e pode ser qualquer tema. O meu tema eu escolhi como título Flamengo, mas você pode escolher qualquer título. Você vai utilizar 15 linhas para estar digitando esse seu trabalho. Eu preciso no mínimo de 15 linhas. Então, você vai fazer o quê? Apesar de tudo, você não vai se preocupar agora com formatação e nada. Vai apenas digitar. Então, vou começar a digitar. Vou desativar o Caps Lock. Como que eu desativo o Caps Lock? Eu aperto a tecla novamente Caps Lock. Vai apagar a luz do teclado, que é o LED. E então, eu começo a digitar um texto. Eu vou poder agora começar a digitar um texto. Para digitar uma letra maiúscula, como eu desativei o Caps Lock, eu vou ter que segurar o Shift. Então, eu vou apertar o Shift e vou apertar uma letra. Ela sai maiúscula. Então, eu já começo a digitar. Tiro o meu dedo do Shift, ok? E agora eu começo a digitar. Observe que eu escrevi aqui uma letra acentuada, né, e uma palavra que possui também um acento. Nesse caso, a palavra tradição tem um tio. E a palavra e a letra E com acento agudo. Como que nós aplicamos esses acentos? Nós podemos olhar no botão e quando existe um acento no botão e ele se encontra na parte de cima do botão, você pode utilizar o Shift pressionado e depois a letra que você quer acentuar. Dessa forma você consegue fazer a acentuação. Para espaçar, como eu fiz aqui agora, ó, eu uso a barra de espaço do teclado. E para apagar, à esquerda eu uso o botão Backspace, né?
Observe que aqui a letra N saiu maiúscula. Como que eu fiz para que essa letra N saísse de forma maiúscula? Eu segurei o botão Shift e apertei a letra. Depois eu soltei o botão Shift e a letra continuou no formato minúsculo. Agora observe que eu vou escrever uma palavra que é o não. Então eu vou procurar o acento. Quando eu observo esse acento que é o tio, que está no teclado, esse tio ele não está na parte de cima, ele está na parte de baixo. Então eu não preciso segurar o Shift, o botão Shift. Apenas aperto a tecla, não aconteceu nada e agora a letra que vai receber o acento. Pronto. Então, essa foi, no caso, a primeira, né? A primeira, vamos dizer assim, a primeira parte do meu texto. O que eu quero chamar a atenção? Se você observar, eu contenho aqui, ok? 3 frases. A primeira frase: o Flamengo é um time de tradição. A segunda frase: no momento presente, o Flamengo não apresenta um bom futebol. A terceira frase: por isso estamos torcendo para que o time apresente esse futebol tão amado pelos torcedores fanáticos. São 3 frases do mesmo assunto. Quando nós temos, por exemplo, nós vamos digitar um texto no qual estamos falando de um mesmo assunto, ao iniciarmos novamente a frase, a gente inicia essa frase na mesma linha. Ok? Não precisa apertar o botão Enter para iniciar um novo parágrafo. Então, só vamos apertar o botão Enter quando a gente quer mudar o assunto que estamos comentando ou escrevendo, né, no texto. Então, por exemplo, até agora tudo está se referindo ao time Flamengo. Então, não houve a necessidade de eu apertar o botão Enter, apesar de ter um ponto final aqui e um outro ponto final aqui. Eu continuei a frase, né? Ou seja, eu continuei o que eu estava digitando. Então, nesse caso, eu só vou apertar o Enter quando eu quero mudar para um novo parágrafo. Os parágrafos, eles funcionam da seguinte forma: toda vez que eu aperto o botão Enter do teclado, inicia um novo parágrafo. O parágrafo, ele aborda um determinado assunto. Nesse caso aqui, esse primeiro assunto, eu estou falando sobre o Flamengo. Então, o parágrafo ele pode possuir uma ou duas ou até mais frases, né, que são a continuidade do assunto. Então, como eu estou falando do mesmo assunto, eu não apertei o botão Enter. Eu dei o ponto final, coloquei a barra de espaço e dei continuidade, né? Outra coisa no português, que quando nós colocamos um ponto final, nós temos que iniciar com a letra maiúscula a frase, ok? Feito isso, vou continuar minha digitação. Pronto. Outra observação que
nós temos que eu estar referindo aqui a vocês. Eu digitei dois parágrafos, sendo que no primeiro parágrafo eu tenho 3 frases, e nesse segundo parágrafo eu tenho somente uma frase digitada. Quando eu quero apagar para a esquerda, como eu faço aqui, ó, apagar para a esquerda, eu posso usar o botão backspace do teclado, ok? Mas, se você quiser caminhar entre as palavras, como eu estou fazendo agora aqui, eu posso usar essas setinhas do teclado. Elas me permitem, por exemplo, corrigir uma palavra que eu tenha digitado, mas que se encontra lá dentro do próprio texto. Eu posso usar o mouse e clicar direto, ó. Não tem problema. Mas, se você quiser caminhar entre as palavras sem precisar digitar, você pode usar as setinhas, né? Aqui do teclado, essas setinhas de movimento do teclado, ok? Outra observação, por exemplo, se eu posicionar o cursor depois da palavra, eu aperto o backspace e ele apaga, né, essa palavra. Aí eu posso digitar a palavra novamente. Se eu posicionar, por exemplo, o cursor antes da palavra, antes dessa letra que eu quero apagar, que é a letra A, eu posso usar o botão delete, que apaga para a direita. E aí eu digito a letra A novamente. Então vamos tentar entender isso novamente, observando aqui. É assim, eu quero apagar a letra O da palavra profissional, né, profissionais. Então eu vou aqui, ó, caminho. Se eu posicionar o cursor depois da letra, eu uso o backspace e ele apaga a letra O. Se eu posicionar o cursor antes da letra, eu uso o botão delete, que ele apaga a palavra O. Outro fato que nós temos que estar sabendo para digitar um texto é o botão Insert, que ele é identificado aqui, ó. Esse botão Insert, você pode achar no seu teclado esse botão Insert. Quando você aperta, ele coloca sobre. Quando você aperta, ele volta novamente para a posição Insert aqui. Isso aqui é a barra de status, né? Por exemplo, nós sabemos que essa página ela é padrão, que nós estamos digitando na página 1, no total de uma página somente. Essa aqui é a página atual e aqui é o total de páginas. Aqui eu tenho o tipo de página, que é o padrão. Então, observem aqui. Nesse botão Insert, se eu apertar ele, ele coloca subscrever. O que quer dizer? Por exemplo, vou apertar novamente Insert. Se eu quiser acrescentar uma palavra entre são e profissionais, eu clico aqui, dou uma barra de espaço, né, e coloco a palavra belos profissionais. Observe que eu inseri essa palavra. Eu posso apagar sem problema algum, ok? E continuar digitando. Essa é a função Insert. Agora, se eu apertar o botão Insert novamente no meu teclado, ele vai mudar para a função sobrescrever. Como assim? Se eu clicar agora aqui e digitar belos, observe que agora, ao invés de estar espaçando para poder caber a palavra, ele está subscrevendo, né? Passando por cima. Então, todas as vezes, né, que eu quiser usar, ó, agora eu vou digitar profissionais, ó, olha lá como que ele apagou, né? Todas as vezes que eu encontrar esse problema, né, eu posso procurar o botão Insert e desativar a opção subscrever e deixar a posição de inserção. Isso é interessante, até porque vamos supor que eu esteja digitando essa frase toda, né? Já pensou de errar a frase toda? Como que eu poderia apagar essa frase toda? Eu posso arrastar o botão esquerdo do mouse, assim, ó, selecionar a frase toda e apertar o botão delete do teclado, né? Ó, pronto, ele apagou essa frase toda. Mas por que ele apagou? Porque eu apertei o botão delete do teclado e o botão delete do teclado faz a função também de apagar, né? Mas eu não quero apagar, eu errei. Então eu seguro o botão Ctrl do teclado, aperto uma vez a letra Z. Ctrl Z desfaz o que eu apaguei, né? O que eu havia apagado. Ele desfaz ações. Observe que a função Ctrl Z, o botão, a tecla combinada do teclado, né? A tecla Ctrl, que é o CTRL, mais a letra Z, não tem função de apagar. Ela não faz isso, ok? Ou, né, outra função qualquer. A Ctrl Z serve para desfazer uma ação, né? Tanto que faz, se eu usar o botão Backspace, apaga também.
como o botão delete também apaga. Mas eu quero refazer aquilo que eu apaguei. Então seguro o Ctrl, né? E Z. Observe que eu falei refazer. Por que refazer? Porque eu acabei de apagar uma ação, né? E aí o que acontece? Ó, apaguei. E eu não queria apagar essa ação, essa frase. Não queria fazer essa ação. Então, Ctrl Z desfaz a ação. Ok? Desfaz a ação. Tá? Então, isso é interessante. E voltando então à opção de inserção aqui, né, com o botão Insert. Se eu quisesse agora aqui, ó, ao invés de apagar tudo isso como eu fiz, eu poderia apertar o Insert e subscrever, porque aí eu iria continuar digitando as frases e ao mesmo tempo apagando, né? Por exemplo, agora eu quero, eu errei, não era para eu ter digitado essa frase toda, né? Ao invés de eu usar a ação de apagar ela, eu vou subscrever, passar por cima, digitando uma outra frase, né? Pronto. Observe que agora eu usei a função subscrever, né, para digitar por cima do que eu tinha escrito. Essa é a finalidade do botão Insert, ok? Mas caso você queira colocar, por exemplo, uma palavra aqui dentro, ó, ou uma palavra aqui, você tem que desativar apertando Insert para que fique a posição de inserção, que aí permite você não sobrescrever o que você digitou, tá? Então, eu falei o básico para você digitar um texto, né, de qualquer de 15 linhas. Então você vai escolher o tema. O tema você vai colocar ele de forma centralizada, tamanho 12 e o tipo da letra, Times New Roman, ok? Times New Roman é o tipo da letra. O texto também, tamanho 12 e o tipo da letra Times New Roman. Quando você digitar o texto, você pode segurar o botão Ctrl e apertar a letra, né, a letra A. O que acontece quando a gente aperta a letra A? Ctrl mais a letra A. Ele seleciona tudo. Só que tem um grande defeito aqui, que até as pessoas que sabem mais do que nós, por exemplo, cometem. Que quando você seleciona tudo, você está selecionando tudo mesmo da página, inclusive o título. E nesse caso, eu não quero trabalhar com o título, eu quero somente trabalhar com o texto. Então, como que eu faço para selecionar um texto, não é verdade? Olha, se você der 2 cliques em uma palavra, ele seleciona a palavra. Se você der 3 cliques, ele seleciona a frase. Se você der 4 cliques, 1, 2, 3, 4, ele seleciona o parágrafo. Então, novamente, se eu der 2 cliques, a palavra, 3 cliques, a frase, 4 cliques, o parágrafo, ok? Certo? Agora, para selecionar o texto, eu posso vir aqui, né, ó, vir aqui e segurar o botão esquerdo e arrastar para baixo, né, o botão esquerdo do mouse. Então eu posso vir aqui, ó, segurar o botão esquerdo, ó, e arrastar para baixo. Dessa forma eu seleciono o texto inteiro. Ao selecionar um texto, por que eu quero só selecionar o texto? Porque o alinhamento que eu vou escolher é o justificado para o texto. Okay? O que o justificado faz? Ele alinha à direita e alinha à esquerda do texto. Essa é a finalidade do justificado. Então, o alinhamento justificado que eu estou fazendo é somente para o texto. Por isso que eu só selecionei quem? O texto, segurando o botão esquerdo. E aí eu vim aqui e escolhi o justificado.
Com ele selecionado, vou no menu Formatar, Parágrafo. No menu Formatar Parágrafo, eu vou escolher essa opção chamada de Recuo Espaçamentos, tá bom? É assim, a opção Parágrafo vai permitir eu definir o espaço desse parágrafo em relação à régua aqui em cima, ó. Essa parte cinza que apresenta a régua, tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito, é conhecido como margens da folha. Essa margem aqui, ela não é impressa. E nem essa outra margem aqui, ela também não é impressa durante a impressão. Se você olhar o texto, ele acompanha a margem, né? Então, como ele acompanha a margem, ele assume a posição 0, que é esse aqui, ó. Ok? Chamado de quê? É o recuo depois do texto. Ele está na posição 0, acompanhando a margem. E o recuo antes do texto, que está aqui, ó, é esse de baixo aqui, ó. Tá vendo? Esse que está aqui embaixo. Ele está também acompanhando a margem. Primeira linha é o recuo da primeira linha, ou mais conhecido como recuo do parágrafo, né? Ele vai fazer o recuo somente da primeira linha de cada parágrafo. Então, é esse de cima aqui. Então, eu falei de 3 recuos. O primeiro antes do texto, que é esse de baixo. Depois do texto, que é esse de cima. E o da primeira linha, que é esse aqui. Ok? Então, olha só. Se eu colocar negativo, ele está indo para fora da área de impressão. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei negativo menos 1. Provavelmente esse recuo ele vai para o número 18. Por que para o número 18? Porque ele está no 17. O 17 representa onde está o limite da margem, que é o valor 0. Então, se eu colocar menos 1, ele vai pular para o 18. Vou fazer agora e vou apertar o botão de OK. Ó, pronto. Foi para o 18. O que acontece aqui? Acontece um erro. Esse pedacinho que foi escrito não sai na impressão da folha. Esse pedaço aqui, porque ele está fora da margem de impressão, que é a parte branca. Aqui, ó, a parte cinza é o que não é impresso na margem, né? Então, o que a gente faz? Voltamos lá no menu Formatar Parágrafo e determinamos um número 0. Então, fica claro que o número 0 é o valor, vamos apertar OK, do limite da margem de impressão, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Vou clicar no menu Formatar Parágrafo, e aí eu observei por que é 0 então. Porque é o limite de impressão. Então nunca será negativo os limites de impressão, sempre positivos. Por quê? Porque se eu pegar aqui antes do texto, vou colocar negativo, né? Ele vai caminhar menos 1 negativo. Né? Vai para onde? Ele vai para cá, para o número 1. Isso aqui vai ficar fora da margem de impressão. Vamos ver? Vou apertar o OK. Olha lá, ó. Tá vendo? Foi e acompanhou. Ó. Isso aqui, ó, não sai durante a impressão da página. Então, não é correto isso. Então, vou no menu Formatar. De novo, Parágrafo. E defino qual valor? O valor 0. Ok? E aí, tudo sendo 0, tá bom. Outro fato que nós temos que aprender a trabalhar com texto, né? Ao trabalhar com texto, nós sabemos que aqui tem que ter um espaço, né? Porque isso aqui é a primeira linha do parágrafo. Toda a primeira linha do parágrafo, ela tem que ter um espaço inicial. Então, vou selecionar o texto novamente. Vou fazer essa seleção aqui, arrastando aqui fora. Vou clicar no menu Formatar Parágrafo. E essa primeira linha corresponde a esse valor, né? Então, vou colocar 1,25. Ó, pronto. Então, se eu colocar 1,25, eu posso fazer manualmente aqui, ó. Apagar e escrever também, tá vendo? Ele vai caminhar como? Ele vai caminhar assim, ó. Ele vai, é positivo, né? Para dentro da área de impressão, ó. É 1,25. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Né? Então, vou apertar o botão de OK. E aí, ó. Foi para esse local onde eu indiquei para vocês aqui, ó. Tá vendo? Então, eu arrumei a primeira linha do parágrafo. Foi com isso aqui, ó, o menu Formatar Parágrafo. E foi essa opção aqui, ó, que definiu o espaço do primeiro parágrafo dentro da área de impressão da folha. Ok? Feito isso,
Observe como está ficando bonito o texto, não é verdade? Qual é o próximo passo? Vamos selecionar aqui. Caso eu queira engordar um pouco o texto, ou dar um pouco mais de espaço para o texto, eu posso no menu formatar parágrafo e definir o espaço entre as linhas como 1,5. Ele vai dar um espaço maior para as linhas. Vamos apertar OK? Olha lá, ó. Ficou um espaço maior entre as linhas de 1,5. Eu dei uma encorpada no texto, né? Como a gente pode referir. É muito pedido isso em trabalhos acadêmicos, trabalhos de TCC e outros mais, que às vezes eles definem como padrão o espaço entre linhas de 1,5, né? Isso é até bom porque, como eu pedi 15 linhas, né, dá a impressão que você escreveu até mais do que 15 linhas. Formatar parágrafo. E por último aqui nós temos os espaços entre os parágrafos, né? Que é esse espaço aqui entre um parágrafo e o outro. Ele coloca o acima, porque é o espaço de cima, e o abaixo, que é o espaço de abaixo. Então, por exemplo, se eu definir aqui, ó, 1 para cima e 1 para baixo, quanto eu tenho de espaço entre esse primeiro e esse segundo aqui, ó, nesse espaço aqui? Na verdade, eu tenho 2 centímetros. Por que 2? Porque acima é 1. Então, ele pega o de baixo e coloca 1 para cima. E o de abaixo do parágrafo é 1 também. Então, olha só. Aqui em cima é 1, embaixo é 1. Aqui em cima é 1, embaixo é 1. Então, 1 mais 1, 2. Vou apertar OK e você vai ver. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem 2 centímetros de espaço entre um parágrafo e o outro. Não ficou legal. Eu posso vir aqui, ó, no menu formatar parágrafo e definir somente o espaço para acima. Vamos dar um exemplo. E aí, se eu fizer isso, eu tenho somente 1 centímetro de um espaço para outro parágrafo. Vamos ver? Olha lá, diminuiu, tá vendo? Olha lá como ficou, né? Mas mesmo assim, eu como professor, acho uma distância muito grande entre um parágrafo e o outro. Eu vou lá no menu formatar parágrafo e posso definir meio centímetro. Ó, aperto OK. Agora ficou melhor, tá vendo? Meio centímetro em relação a um parágrafo ao outro, né? Mas aí, olha que interessante. Eu escolhi a parte acima do parágrafo. Então, ele está contando meio centímetro acima desses parágrafos aqui. E o abaixo eu não escolhi nada, ok? Fiz isso, apertei OK, está tudo OK. O texto já está escrito. Então, você vai escrever esse texto, né? Observe que aqui tudo maiúsculo e aqui minúsculo, né? E vai definir o formato da página. Vai clicar no menu Arquivo. Né? No menu Arquivo, você vai escolher a opção aqui. Aliás, uma coisa interessante. Antes da gente mandar imprimir, né? Lá no menu Arquivo, vamos no menu Formatar para arrumar a página. Menu Formatar Página. O tipo de papel, eu quero o papel A4. E aí nós vamos definir o limite das margens de impressão da página, né? Então você vai colocar à esquerda, que é essa margem aqui, ó. Ela está 2 centímetros, ó. Vamos contar, ó. 1 e 2, né? Então, eu quero, na verdade... Não, que continue 2. E a direita? A direita nós temos também 2, ó. 1 e 2. Na direita, eu quero 3. Não, aliás, vou fazer o contrário. 2 para a direita e 3 para a esquerda, ok? Superior, que é essa daqui onde recebe o cabeçalho, 2,5, que é esse de cima. E o inferior, 2,5. Pronto. Aperta OK e ele definiu as margens. Vamos ver, então? Continuou 2 à direita. Agora, olha aqui, 3, como eu fiz para a esquerda, tá vendo? Contamos aqui, ó, 1, 2 e 3. Superior, vamos ver superior, ó, meio, 1, 2 e meio. Inferior, aqui embaixo, ó, 1, né, e 2 também, 2,5 ou 2, eu acho que é 1 ou 2, vamos ver aqui, vou apertar o Enter para mudar de página, para eu perceber se é 2,5 que está lá ou é 1. Vamos clicar aqui, ó, eu acredito que seja 2,5, vamos novamente no menu, formatar, página, e vamos observar, ó, superior 2,5, inferior 2,5. O tipo de formato de papel é o A4. Apertei OK, né? E
eu definir aqui, né, o meu texto digitado. Então, turma, esse é um trabalho simples para ser feito, ok? Não é muito difícil, basta assistir o vídeo várias vezes até conseguir trabalhar e prestar atenção. Você deve entregar esse trabalho e por e-mail para mim, né, com o tema que você escolheu e o texto que você digitou. Ok? Até mais e tudo de bom.